No Clube dos Ricos, a regra é a seguinte: case por dinheiro, transa com quem quiser. A única condição? Tudo o que você comprar para sua amante, você também deve comprar para sua esposa. Elliot Hayes era meticuloso em seguir essa regra. Mesmo depois da fortuna dos Vaughn ter se desfeito em pó, ele manteve seu compromisso inabalável, demonstrando a Chloe Vaughn 100 vezes mais respeito do que ela merecia. Enquanto a mesada mensal de sua amante, Noelle, era de confortáveis $10.000, a conta de Chloe recebia um depósito pontual de 10 milhões. Um dia depois de presentear sua amante com joias no valor de $1 milhão, ele superou dramaticamente todos os outros leilões da Sotheby's para arrematar um anel de esmeralda antigo de $100 milhões para Chloe. As esposas da alta sociedade, veteranas das indiscrições de seus maridos, suspiravam com a saga dramática entre Chloe e Elliot, mas sussurravam em seu ouvido: "Conte suas bênçãos, querida." Contar as suas bênçãos? Ah, Chloe certamente contava. Por isso, no dia em que Elliot presenteou publicamente sua amante com uma propriedade suburbana praticamente sem valor, Chloe simplesmente aceitou a escritura de uma mansão em North Shore das mãos dele enquanto perguntava: "De repente, estou ficando um pouco cansada disso. Que tal nos divorciarmos?" Elliot estava navegando em seu tablet, escolhendo um presente para o aniversário de 23 anos de Noelle. Ele nem sequer olhou para Chloe. "A casa que dei para a Noelle custou pouco mais de $700.000, incluindo as comissões do corretor", disse ele, com desdém. "O imóvel em North Shore que você tem em mãos fica no bairro mais exclusivo de Chicago. Você não está saindo perdendo. Chloe, você sabe que eu me importo mais com você do que com qualquer outra pessoa." Suas palavras foram tão casuais, mas quase fizeram Chloe chorar. Elliot não estava errado. Durante os 7 anos de casamento, ele realmente havia sido muito generoso com ela. Enquanto Noelle recebia 10 mil por mês, Chloe invariavelmente recebia 10 milhões. Ao presentear Noelle com joias no valor de $1 milhão, ele imediatamente comprou em leilão aquele anel de esmeralda antigo de $100 milhões para Chloe. Mas esses $10 milhões representavam apenas a verba mensal destinada ao fundo fiduciário da família Hayes. E aquele anel de esmeralda? Elliot nem sequer compareceu ao leilão. Ele simplesmente enviou seu administrador de bens para cuidar disso. No entanto, quando Noelle mencionou que estava com vontade de comer sopa de frutos do mar, Elliot preparou pessoalmente para ela, estragando 2 panelas no processo. Suas amigas a aconselharam: "Chloe, você tem dinheiro e status. Então Elliot mantém uma namoradinha por fora. Ele não te prejudicou. Não dê sua boa sorte como garantida. Chloe, seu pai está morto, sua mãe está em estado vegetativo. Você deveria ser grata por Elliot querer você." Chloe tentou ser grata, mas não conseguia esquecer como Elliot uma vez iluminou metade da cidade com fogos de artifício só para ela. Ele esqueceu como quando a família Vaughn faliu e ela tentou terminar o relacionamento para poupá-lo, ele a esperou na chuva torrencial, com os olhos vermelhos de emoção. Ele disse: "Chloe Vaughn, você é a minha vida. Sem você eu não consigo sobreviver." Agora, 7 anos depois, quando Chloe mencionou o divórcio, Elliot simplesmente respondeu com uma indiferença casual: "O aniversário da Noelle está chegando. Seja sensata e não cause problemas agora." Contendo as lágrimas, Chloe apresentou os papéis do divórcio que havia preparado com antecedência, fingindo indiferença. "Basta assinar estes documentos e eu não causarei mais problemas." Ela esperava que Elliot explodisse de raiva. Ou talvez pegar os papéis e rasgá-los em pedaços, dizendo com veneno na voz: "Chloe Vaughn, não seja ridícula. Eu nunca vou deixar você ir embora." Mas para sua surpresa, Elliot apenas lançou-lhe um olhar rápido antes de virar para a última página do documento. Ao assinar, ele disse: "Lembre-se do que você prometeu. Depois que eu assinar, chega de drama da sua parte." Chloe assentiu com a cabeça, sua voz leve como uma nuvem. "Eu me lembro. Chega de drama." Agora, tudo o que restava entre eles era um breve período de reflexão de 30 dias. No primeiro dia após a assinatura do contrato, Chloe visitou o hospital. No caminho, ela deu uma olhada no Instagram de Noelle. A publicação mostrava uma foto de um apartamento decadente. Noelle estava deitada descalça em um sofá verde-menta desbotado, com as pernas estendidas no colo de Elliot, fazendo o sinal de paz para a câmera. A legenda dizia: "Eu também quero fazer parte do seu passado." Quando a família Vaughn faliu, Chloe estava no 3º ano da faculdade. Incapaz de aceitar a realidade, seu pai se atirou de um prédio. Sua mãe, empurrada escada abaixo por cobradores de dívidas, entrou em coma. Da noite para o dia, Chloe foi abandonada por todos, ficando sem teto e com apenas alguns pertences. Na 3ª noite em que ela dormiu no corredor do hospital, Elliot teve uma briga feia com a família. Ele vendeu tudo de valor que possuía, juntou $18 mil e a encontrou. Ele disse: "Chloe Vaughn, eu também estou sem teto agora, assim como você. Chloe Vaughn, tenha piedade de mim. Deixe-me vagar com você." Chloe ficou atônita. Ela desabou nos braços de Elliot, soluçando incontrolavelmente e chamando-o de o maior idiota do mundo. Elliot tentou enxugar as lágrimas dela, rindo enquanto o fazia. Sim, perto de Chloe Vaughn, Elliot Hayes sempre será o maior idiota. Eles gastaram $8 mil para alugar um minúsculo apartamento de 37 metros quadrados por 6 meses. Eles gastaram $3 mil para que o lugar parecesse um lar. Chloe picava legumes de forma desajeitada e cozinhava, preparando a pizza caseira de massa grossa favorita de Elliot, com queijo extra. Elliot a repreendia de forma brincalhona, segurando-a nos braços quando ela andava descalça. Mesmo que o pedido de casamento tivesse acontecido naquele pequeno apartamento. Após recuperar seu status como herdeiro da família Hayes, Elliot girou Chloe pela pequena casa prometendo: "Este apartamento sempre pertencerá somente a Chloe Vaughn." Agora, com um comentário sobre querer fazer parte do passado dele, Noelle o fez esquecer tudo. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Chloe, apenas para serem enxugadas rapidamente. Respirando fundo, ela comentou na publicação de Noelle: "O que eu descartei é perfeito para você." Quando ela atualizou a página, a publicação havia desaparecido.
A ligação furiosa de Elliot veio quase imediatamente. Chloe Vaughn, que diabos você está fazendo em plena luz do dia? Você fez a Noelle chorar. Não me importa onde você esteja agora. Venha imediatamente e peça desculpas a ela. Caso contrário, pode esquecer as despesas médicas da sua mãe. Ao ouvir essas palavras, Chloe não conseguiu conter um riso amargo. Há 7 anos, quando ela recusou a ajuda financeira da família Hayes e insistiu em pagar as despesas médicas da mãe sozinha, Elliot apertou sua mão com força, o rosto corado de raiva. Chloe Vaughn, ela também é minha mãe. Mas agora, como Noelle estava chateada, ele ameaçou cortar o apoio financeiro da mãe dela. Sua mão tremia levemente enquanto segurava o telefone. A resposta de Chloe foi simples. Não precisa. O quê? Elliot franziu a testa, pensando que tinha entendido errado. Chloe respirou fundo, com a voz firme e digna. Eu mesma pagarei as despesas médicas da minha mãe. Durante os 7 anos em que ficou com a família Hayes, Chloe nunca parou de trabalhar. Nessa época, ela já era uma designer de joias reconhecida nacionalmente. Mesmo sem a família Hayes, ela teria condições de arcar com as despesas médicas. A respiração do outro lado da linha ficou acelerada. Elliot riu sem humor. Muito bem, você tem coragem. Após desligar o telefone, Chloe chegou ao hospital. Assim que saiu do elevador, viu o médico de sua mãe correndo em direção ao quarto. Seu coração deu um salto quando ela se apressou para segui-los. O diretor do hospital a interrompeu, com um semblante preocupado. Senhora Hayes, o Sr. Hayes acaba de instruir que nenhum dos hospitais de propriedade da família Hayes deve tratar sua mãe. Se você não conseguir fazer o Sr. Hayes mudar de ideia dentro de 1 hora, teremos que retirar sua mãe desta instituição. O quê? O rosto de Chloe empalideceu enquanto ela ligava imediatamente para Elliot. Sem resposta. Ela enviou mensagens. Nenhuma resposta. Finalmente, com um sorriso amargo, ela desceu as escadas até o apartamento que Elliot dividia com Noelle. Antes mesmo de chegar à porta, ela ouviu a conversa animada deles vinda de dentro. Elliot, será que isso vai mesmo funcionar? E se a Chloe transferir a mãe dela para outro hospital? O que acontece depois? Você não vai perder a vantagem que tem sobre ela? Perguntou Noelle, piscando os cílios com fingida inocência. A voz de Elliot era lânguida. Ela não se atreveria. Todos na família Hayes sabem que ela não consegue se desapegar daquela cadáver ambulante. Se eu não tivesse a vida da mãe dela em minhas mãos, como poderia ser tão abertamente com você? Ela vai ceder. Eu garanto. Então era por isso que Elliot tinha mudado? Porque ele tinha poder de barganha, sentia-se livre para agir sem restrições. Noelle deu uma risadinha, e então pareceu ponderar sobre algo. Mas Elliot, ela ainda é a mãe da Chloe. Isso não é ultrapassar os limites? Elliot ergueu uma sobrancelha, seu relógio brilhando friamente à luz. Só de pensar em como uma vez me ajoelhei diante de um cadáver ambulante, meu estômago embrulha. Chloe ficou paralisada do lado de fora da porta, sentindo o sangue gelar. O gesto de ajoelhar-se, a que Elliot se referiu, aconteceu no dia do casamento deles. Todos diziam que a mãe de Chloe dava azar. Era um fardo mesmo à beira da morte. Apenas Elliot superou toda a oposição, insistindo em levar Chloe ao hospital, onde se ajoelhou diante de sua mãe em coma. Sogra, eu prometo que vou cuidar bem da Chloe. Vou fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Sogra, por favor, aguente firme. Enquanto eu estiver vivo, nunca deixarei você ou a Chloe sofrerem. Aparentemente, esses votos tinham um prazo de validade de 7 anos. Seu coração parecia ter sido arrancado à força. Chloe tentou falar várias vezes, mas as lágrimas vieram antes. Então era assim que se sentia a dor absoluta. Enxugando as lágrimas, Chloe empurrou a porta. Um copo se estilhaçou a seus pés. Elliot estava sentado com as pernas cruzadas, o braço em volta de Noelle, com um sorriso debochado. Pensei que você fosse tão corajosa? Por que voltou rastejando? Restabeleça o atendimento médico da minha mãe, e eu farei o que você quiser, disse Chloe, com o olhar baixo, imóvel como a morte. Elliot deu uma risadinha sarcástica, sua voz atraente ecoando pela sala. Tudo bem, já que você é tão prestativa, comece pedindo desculpas a Noelle. Certo, concordou Chloe sem hesitar. Mas Noelle não ficou satisfeita. Ela fez beicinho com falsa inocência. Isso não me parece muito sincero. Quero que ela se ajoelhe e peça desculpas, como naqueles seriados de TV. Os olhos de Elliot brilharam. A Noelle tem razão. Chloe Vaughn, você não está demonstrando nenhuma sinceridade. Como posso te ajudar se você nem sequer se esforça? Ajoelhe-se e peça desculpas a Noelle. Dito isso, ele mudou de posição, observando Chloe com grande expectativa por sua reação. Chloe sabia que Elliot só queria vê-la se contorcer de desconforto. Assim como no casamento do amigo, quando ele sabia que a mídia estaria presente, mas mesmo assim, beijou Noelle apaixonadamente em frente às câmeras. Ele havia abandonado Chloe para enfrentar sozinha o frenesi da imprensa. Depois, a desculpa dele foi: a Noelle fica ansiosa perto da mídia. Você é diferente, já está acostumada com isso. Por estar acostumada com isso, Chloe perdeu o direito de se opor. Embora seu coração estivesse sangrando, seu rosto precisava permanecer sereno. Assim como agora, diante dos olhares expectantes de Elliot e Noelle, ela simplesmente colocou a bolsa no chão. Então, com um baque surdo, ela caiu de joelhos. Estilhaços de vidro cravados em seus joelhos, sangue acumulado no chão. No entanto, Chloe pareceu não sentir nada enquanto falava baixinho. Senhorita Black, me desculpe. Elliot congelou, quase instintivamente empurrando Noelle para longe para ajudar Chloe. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, Noelle começou a chorar. Elliot, eu não suporto ver sangue. Elliot fez uma pausa, depois pegou Noelle nos braços e correu em direção ao hospital. Chloe tentou segui-lo, mas desabou quando seu joelho cedeu, fazendo com que o vidro se alastrasse ainda mais.
Ela parecia não notar a dor, agarrando desesperadamente a barra da jaqueta de Elliot. Elliot, o tratamento da minha mãe. Chloe Vaughn. Elliot a interrompeu. Como você pode ser tão egoísta? Não vê que a Noelle desmaiou? E você ainda só pensa na sua mãe vegetal. Deixa eu te contar uma coisa. Se alguma coisa acontecer com a Noelle hoje, você e sua mãe vão pagar o preço. Dito isso, ele chutou Chloe para longe e saiu apressado. Chloe ficou para trás, observando com desespero a figura do homem se afastar. Elliot Hayes. Eu realmente amei o homem errado. Reunindo forças, Chloe chamou uma ambulância. Os socorristas chegaram rapidamente. Após um curativo básico em seus ferimentos, Chloe correu direto para o quarto de sua mãe. Ao entrar, ela viu a enfermeira-chefe se preparando para remover o tubo de oxigênio de sua mãe. Parem. Todos vocês, parem agora mesmo. Sou a esposa de Elliot Hayes. Este é o hospital da nossa família. Quem autorizou você a tocar na minha mãe? Os lábios de Chloe sangravam de tanto mordê-los, e sua voz era autoritária. A enfermeira-chefe respondeu com pesar. Senhora Hayes, estas são ordens diretas do próprio Sr. Hayes. Não podemos desobedecer. Talvez você pudesse falar com o Sr. Hayes novamente? A chamada conectou-se rapidamente e a voz impaciente de Elliot foi ouvida imediatamente. E agora? Chloe fungou com a voz trêmula. Elliot, você não disse que se eu me ajoelhasse, você deixaria minha mãe em paz? Eles estão prestes a remover o tubo de oxigênio dela. Você pode, por favor? Não, interrompeu Elliot friamente. Embora Noelle não tenha se machucado desta vez, ainda não estou satisfeito com sua atitude. Não se preocupe, eu já perguntei. Remover o tubo não vai matar sua mãe imediatamente. Mas minha mãe já está em morte cerebral. O médico disse. Elliot franziu a testa, claramente sem interesse em ouvir. Não me importo com o que o médico disse. Preciso consolar a Noelle agora. Adeus. A chamada terminou abruptamente. A enfermeira-chefe deu de ombros, impotente, e retirou o respirador. O monitor cardíaco da mãe começou imediatamente a emitir sinais urgentes e agudos. Não, por favor, não faça isso! Gritou Chloe, contida pela equipe do hospital enquanto observava sua mãe se contorcer e tremer na cama, para depois ficar imóvel. Quando o médico confirmou o óbito, haviam-se passado apenas 3 minutos. Bastaram 3 minutos para Chloe perder o último membro de sua família. E o culpado era Elliot Hayes, o homem que um dia prometeu cuidar dela para sempre. Nesse momento, Noelle atualizou seu Instagram com uma imagem de ultrassom. Parabéns a alguém que se tornou pai. A mãe de Elliot foi a primeira a gostar. Muito bem, Noelle. Grávida depois de apenas algumas tentativas. Ao contrário de você, sabe quem, que não consegue engravidar de jeito nenhum. Venha jantar em casa na próxima semana com Elliot. Noelle respondeu com um emoji corado. Os lábios de Chloe se contorceram num sorriso amargo. Comparada a ela, elas pareciam mais com a verdadeira sogra e nora. As lágrimas umedeceram a certidão de óbito de sua mãe, enquanto Chloe permanecia sozinha no necrotério até o amanhecer. Faltavam 28 dias para que o divórcio dela com Elliot fosse finalizado. Nos dias seguintes, Chloe cuidou sozinha dos preparativos para o funeral de sua mãe. Preparação, cremação, sepultamento. Todo o processo levou 7 dias. Durante esses 7 dias, Elliot não voltou para casa. Enquanto isso, as atualizações de Noelle no Instagram continuaram pontualmente. Elliot a acompanhou às consultas pré-natais. Elliot ajudou-a a escolher um berço. Elliot comprou amuletos da bênção para ela e para o bebê. Tudo aquilo que Chloe e Elliot um dia sonharam em fazer juntos, ele agora estava fazendo com Noelle. No 9º dia do período de reflexão pós-divórcio, Elliot enviou inesperadamente uma enxurrada de mensagens para Chloe, cada uma exigindo respostas. Onde você levou sua mãe? Eu estava só brincando com você. Você realmente precisava escondê-la? Minha mãe tinha razão. Você foi mimada demais. Leve sua mãe de volta ao hospital imediatamente. Não a deixe sofrer só porque você está sendo teimosa comigo. A única resposta de Chloe foram 2 palavras. Não é necessário. Essas 2 palavras fizeram Elliot voltar correndo para a mansão naquela noite. Ele agarrou o pulso de Chloe, furioso. O que isso quer dizer? O que você quer dizer com não é necessário? O que você está tentando cortar relações comigo completamente? Chloe Vaughn, estou te avisando. Parabéns, interrompeu Chloe com um olhar zombeteiro. Sobre se tornar pai. Elliot soltou a mão dela, afundando de volta no sofá com um sentimento de culpa. Mas então algo pareceu ocorrer-lhe, e sua expressão suavizou-se. Foi por isso que você mudou sua mãe de lugar? Porque Noelle está grávida? Você tem medo de que eu te negligencie por causa da gravidez da Noelle, então está tentando chamar minha atenção? Chloe, você não precisa fazer isso. Mesmo que Noelle tenha meu filho, você sempre será apenas a Sra. Hayes. Isso nunca vai mudar. Não até que a morte nos separe. Os lábios de Elliot se curvaram em um sorriso presunçoso enquanto ele enfiava a mão no bolso e tirava uma pulseira de turmalina vermelha. Chloe tinha visto essa pulseira no Instagram de Noelle. Uma peça única, proveniente de uma casa de leilões. Noelle achou que tinha um ar matronal e jogou no lixo, declarando. Só bruxas velhas usariam algo assim. Ao ver o olhar vago de Chloe, Elliot o interpretou como surpresa e alegria e prosseguiu. Já que você está se esforçando tanto para me agradar, venha à reunião de família na propriedade amanhã. Chloe franziu a testa, prestes a recusar quando Elliot perguntou curioso. A propósito, que documento era aquele que você me fez assinar? Eu nunca recebi nenhuma notificação de compra. O coração de Chloe disparou. Então ele não tinha se dado conta de que havia assinado os papéis do divórcio. Talvez isso fosse melhor. Pelo menos quando ela fosse embora, não teria que lidar com mais confrontos. Com isso em mente, Chloe adotou uma postura descontraída. Nada importante. De qualquer forma, mudei de ideia. Elliot não pensou mais nisso.
Olhando para Chloe em suas roupas simples, ele sentiu um calor no peito. Quando ele estava prestes a dizer algo, Noelle ligou. Elliot, nosso bebê está se comportando mal de novo. Venha me fazer companhia. Elliot lançou um olhar instintivo para Chloe. No passado, ouvir Noelle falar assim teria deixado Chloe furiosa, obrigando-o a ficar. Ou talvez ela o tenha empurrado fisicamente para fora da mansão, batendo a porta para expressar seu desagrado. Mas desta vez, Chloe não fez nada. Simplesmente se virou e subiu as escadas em silêncio, deixando Elliot apenas com a visão de suas costas esbeltas. Chloe Vaughn! Elliot gritou atrás dela, inexplicavelmente irritado. Você não ouviu? A Noelle quer que eu vá fazer companhia a ela e ao bebê. Chloe assentiu com a cabeça sem parar. Vá em frente. Dirija com segurança. Elliot ficou estupefato, momentaneamente desorientado. Foi a voz irritada de Noelle que finalmente o trouxe de volta a si. Chego aí imediatamente, respondeu ele apressadamente. No 10º dia do período de reflexão pós-divórcio, Chloe foi à embaixada para solicitar um visto. Às 7 daquela noite, ela chegou pontualmente à propriedade dos Reis. A festa de aniversário foi extravagante, com a presença de todas as famílias notáveis do seu círculo social. A família Vaughan já havia estado entre eles. A senhora Hayes costumava dizer: de todas as garotas de Chicago, só Chloe é digna do nosso Elliot. Quando Chloe se casar com alguém da nossa família, eu a tratarei como minha própria filha. Após a falência da família Vaughn, foi também a senhora Hayes quem, no funeral do Sr. Vaughn, atirou um cheque de $100 mil na cara de Chloe, avisando-a para pegar o dinheiro e ir embora, para parar de atrapalhar o futuro promissor de Elliot. Recuperando a compostura, Chloe entrou na propriedade. Imediatamente, ela sentiu os olhares estranhos das pessoas ao seu redor. Desprezo, desdém e expectativa de drama. No centro da multidão, a senhora Hayes segurava a mão de Noelle, apresentando-a com entusiasmo aos convidados. Sim, esta é Noelle Black, a amada de Elliot. Está grávida de 3 meses. Alguém provocou problemas deliberadamente. O sobrenome da sua nora não é Vaughn? Você não se preocupa em exibir esse relacionamento na frente dela? A senhora Hayes revirou os olhos com desdém. Por que se preocupar? Ela é apenas uma falida qualquer que depende do meu filho para sobreviver. Se não fosse pela bondade do meu filho em acolhê-la, quem sabe onde ela teria ido parar morta em algum beco. Além disso, ela tem um útero completamente estéril. Se tivesse algum talento, já teria gerado um herdeiro. Há 3 anos, Chloe estava grávida. Enquanto dirigia para o litoral, os freios do carro de Elliot falharam, causando um engavetamento com vários veículos. Na fração de segundo antes do impacto, Chloe instintivamente protegeu Elliot. Estilhaços de vidro do para-brisa perfuraram sua pele. Ela perdeu a consciência imediatamente. Ao acordar no hospital, o médico disse-lhe que ela estivera grávida, que sofrera um aborto espontâneo e que provavelmente nunca mais conseguiria engravidar. Ao ouvir essa notícia, Chloe chorou a noite toda, mas o administrador da propriedade informou-a de que Elliot havia sido salvo por outra mulher. Ele estava grato a ela e queria contratá-la como assistente. Aquela mulher era Noelle Black. Um lampejo de desprezo cruzou os olhos de Chloe enquanto ela se afastava da multidão, buscando a solidão no jardim dos fundos. Noelle seguiu em frente, aproximando-se silenciosamente de Chloe. Chloe, por que você não está lá dentro? Com medo de ver como a senhora Hayes é gentil comigo? Com medo de chorar? Ela piscou os cílios, garantindo que Chloe não perdesse sua provocação. Olha o que a senhora Hayes acabou de me dar. Ela disse que toda anfitriã da família Hayes ganha uma dessas pulseiras de jade. Bonita, não é? Noelle exibiu orgulhosamente a pulseira em seu pulso. Chloe, que já não se importava com nada, simplesmente perguntou: o que exatamente você quer dizer? Quero dizer que Elliot não te ama mais, e a senhora Hayes não te suporta. Por que continuar se agarrando à posição de senhora Hayes? Faça o que é digno e me dê espaço. Ainda ontem à noite, Elliot prometeu que me deixaria ficar ao lado dele abertamente. Ele não vai deixar que eu ou nosso bebê soframos nenhuma humilhação. A postura agressiva de Noelle contrastava com o sorriso de Chloe. Então, parabéns pra você. A família Hayes, incluindo Elliot, não queria mais nada disso. Dito isso, Chloe se virou para ir embora. Noelle, tomada por uma nova ideia, gritou de repente e caiu no chão. Socorro! Alguém me ajude! Minha barriga dói muito! Quando Elliot chegou correndo, encontrou Noelle agarrando o abdômen, chorando de dor. Quase instintivamente, ele levantou a mão e deu um tapa forte no rosto de Chloe. Chloe Vaughn, como você pôde ser tão cruel? Atacar uma mulher grávida. Chloe levou a mão ao rosto com os olhos cheios de decepção. Eu não a toquei. Eu vi tudo! Elliot agarrou o pulso de Chloe, com um aperto que quase esmagou seus ossos. Você já se esqueceu da lição? Se alguma coisa acontecer com a Noelle, eu juro que vou fazer o cadáver da sua mãe ser reduzido a pó e espalhado ao vento. Não precisa esperar. Faça agora, disse a senhora Hayes furiosa, acompanhada de seguranças, ordenando que imobilizassem Chloe. Noelle soluçou, balançando a cabeça. Senhora Hayes, Elliot, por favor, deixem isso para lá. Chloe não fez por mal. Ela só está com ciúmes porque estou grávida do Elliot. Eu entendo. Ela se virou e caiu de joelhos diante de Chloe. Que tal isso, Chloe? Você pode me bater mais 2 vezes. Eu aceito qualquer coisa, contanto que você não fique com raiva. Só peço, por favor, não machuque meu bebê. Chloe quase riu da situação absurda. Eu já disse que não a empurrei. Se você não acredita em mim, há câmeras de segurança no jardim. Basta dar uma olhada para saber. O rosto de Noelle empalideceu. Ela mordeu o lábio e desmaiou imediatamente. A fúria de Elliot explodiu. Ele arrastou Chloe até a borda da piscina e mergulhou sua cabeça à força. 1 vez, 2 vezes.
A água da piscina inundou o nariz e a boca de Chloe, sufocando-a. A dor embaçou sua visão, fez sua garganta sangrar e deixou seus ouvidos zumbindo. À beira da piscina, Noelle de alguma forma havia recuperado a consciência e estava aninhada nos braços da Sra. Hayes, com uma aparência lamentável. Os convidados cochichavam entre si. O Sr. Hayes está indo longe demais. Ele está praticamente tentando matá-la. Ela merece isso por ter atacado uma mulher grávida. Meia hora depois, Elliot finalmente soltou-o. Ele caminhou até o lado de Noelle com voz suave. Não tenha medo. Eu lhe dei uma lição. Sua barriga ainda dói? Vou levá-la ao hospital. Dito isso, ele pegou Noelle nos braços e saiu sem olhar para trás. Antes de sair, a Sra. Hayes também deu um chute desdenhoso em Chloe. Então todos foram embora. Só restou Chloe, estirada no chão como um peixe morto. Quando suas lágrimas finalmente secaram, ela olhou para sua aliança de casamento e riu. Uma risada comovente e histérica. Ela pegou o celular e ligou para um número desconhecido. Você disse uma vez que pagaria 30 milhões de dólares por provas da sonegação fiscal da família Hayes. Essa oferta ainda está de pé. Depois daquela noite, Chloe nunca mais voltou para casa. Em vez disso, ela ficou hospedada em um hotel por quase 2 semanas. Durante esse período, Elliot a puniu atualizando seu Instagram diariamente com conteúdo relacionado a Noel. Ele comemorou o aniversário de Noelle com o broche cravejado de joias que Chloe sempre quisera. Ele levou Noelle para morar em sua casa, usando a roupa de cama que Chloe havia escolhido pessoalmente. Ele prometeu a Noelle uma cerimônia de casamento na mesma igreja onde ele e Chloe haviam se casado. Amigos do círculo social deles o parabenizaram, dizendo que formavam um casal perfeito. Disseram que Elliot finalmente tinha caído em si e que deveria ter terminado com aquela sem graça, Chloe, há muito tempo. Alguns até sugeriram que ele não deveria parar no casamento, que deveria se divorciar de Chloe e se casar com Noelle de verdade. Esse comentário recebeu votos positivos e foi parar no topo. Elliot não respondeu. No dia seguinte, o comentário havia sido apagado. Chloe não deu atenção a essas questões triviais, concentrando-se inteiramente em sua transação com Xavier Grant. No 29º dia do período de reflexão pós-divórcio, Chloe retornou à casa que dividia com Elliot. Como era de se esperar, tudo havia sido transformado para se adequar ao gosto de Noelle. As fotos e as roupas de Chloe foram todas cortadas em pedaços. Felizmente, os documentos e o acordo de divórcio escondidos em seu guarda-roupa permaneceram sem serem descobertos. Após recuperar seus documentos, Chloe se preparou para sair quando Noelle apareceu na porta, com a barriga de grávida saliente. Chloe Vaughn, você é mais resiliente do que eu esperava. Mesmo depois de ser humilhada e se tornar motivo de chacota na alta sociedade, você ainda se apega desesperadamente à família Hayes. Mas acho que faz sentido. Seu pai se jogou para a morte, e sua mãe acabou de falecer. Você precisa se agarrar à tábua de salvação dos Hayes com todas as suas forças. Afinal, quem mais nesta cidade olharia 2 vezes para você além de Elliot? Dito isso, Noelle de repente pareceu se lembrar de algo engraçado, e deu a Chloe um sorriso inocente. Você sabe por que Elliot me ama tanto? Porque eu lhe disse que durante o acidente de carro, você o abandonou para se salvar, e fui eu quem o tirou dos destroços. Quando levei Elliot para o hospital, você ainda estava presa no banco do passageiro, sangrando muito. Eu vi você sofrer um aborto espontâneo, sabia? E sua mãe? Eu subornei o médico para dizer ao Elliot que não havia problema em remover o tubo de respiração de um paciente em estado vegetativo, para que você pudesse assistir. Sua mãe morreu bem na sua frente. Chloe, você não vê? Eu já fiz tanta coisa. Como você poderia me vencer? A bolsa de Chloe caiu no chão com um baque. Perdendo finalmente a compostura, ela deu um tapa forte no rosto de Noelle. No instante seguinte, Chloe sentiu uma dor aguda no pescoço antes de tudo ficar escuro. Quando recuperou a consciência, ela e Noelle estavam presas em um carro após um acidente, exatamente como 3 anos atrás. A diferença é que desta vez, Elliot foi forçado a escolher. Após avaliar a situação, a expressão do líder da equipe de resgate tornou-se grave. Sr. Hayes, tanto sua esposa quanto a Sra. Black estão presas sob a frente destruída do veículo. O tempo é crucial. Só podemos salvar uma pessoa por vez. Quem o senhor quer que resgatemos? Elliot não hesitou. Salvem a Chloe. Antes que ele pudesse terminar, Noelle agarrou a barriga e falou fracamente. Elliot, salve a Chloe. Ela está com você há 7 anos, enquanto eu só salvei sua vida uma vez. Escolha ela. O bebê e eu ficaremos bem. Elliot parou abruptamente, engolindo as palavras. Salvem Noelle. O socorrista franziu a testa. Tem certeza, Sr. Hayes? Esta senhora está presa apenas pelo airbag, mas a perna inteira da sua esposa está esmagada. Se não agirmos rapidamente, ela pode perder o membro ou algo pior. Eu disse, salve Noelle, disse Elliot com uma voz gélida. Chloe é minha esposa. Mesmo que ela perca a perna, a família Hayes poderá sustentá-la pelo resto da vida. Noelle é diferente. Ela me salvou. Eu tenho que assumir a responsabilidade. O socorrista parou de discutir e começou a arrombar a porta. Chloe observou enquanto eles retiravam Noelle com cuidado, enquanto, deitada de lado, fragmentos de metal penetravam ainda mais em sua coxa. Uma dor excruciante se espalhou por todo o seu corpo. Em seu devaneio, ela pareceu ter viajado 7 anos no tempo. Ela havia caído acidentalmente, e Elliot se ajoelhou diante dela, soprando suavemente em seu ferimento. Chloe Vaughn, você está tentando partir meu coração? Agora, presa no carro e sangrando profusamente, a última coisa que ela viu foi Elliot carregando Noelle para longe, suas figuras diminuindo de tamanho. Quando Chloe recuperou a consciência, ela estava na unidade de terapia intensiva. O médico examinou o ferimento dela, visivelmente aliviado. Mais 1 milímetro e o metal teria cortado sua artéria femoral. Você tem sorte de estar viva. Se não tivéssemos te trazido tão rapidamente, não teríamos conseguido salvar sua perna, nem sua vida.
Chloe esboçou um sorriso fraco, embora sua mente repetisse fragmentos de conversas que ouvira enquanto estava semiconsciente. O paciente perdeu muito sangue. Por que o banco de sangue ainda não respondeu? Nem pergunte. A namorada do Sr. Hayes reclamou de dores abdominais. Então, ele ordenou que o banco de sangue do hospital fosse lacrado. Todo o estoque de sangue está reservado para ela, por precaução. Isso é um absurdo! Se não pudermos usar o banco de sangue, o que acontecerá com esse paciente? Ela está sozinha. Então Elliot realmente queria que ela morresse? Talvez porque a dor tivesse atingido o seu limite e anestesiado até mesmo o seu coração. Chloe não conseguiu derramar uma única lágrima. Ela só sentia gratidão pelo fato de o período de reflexão do divórcio terminar em apenas algumas horas. Naquela noite, Elliot foi vê-la. Seu olhar demorou-se em sua coxa, que estava fortemente enfaixada, por um longo tempo antes que ele falasse. Noelle salvou minha vida. Eu tenho que assumir a responsabilidade por ela. Chloe permaneceu em silêncio, observando o homem a quem dedicara 7 anos. Ela queria perguntar se ele se lembrava do quanto a amara um dia. Ela queria perguntar se ele se lembrava de que, naquele acidente de carro, ela também havia perdido o filho dele. Ela queria perguntar se ele havia pensado no que aconteceria se ela realmente morresse. Como ele se sentiria? Chloe pensou em muitas coisas, mas tudo o que lhe veio à mente foi: eu entendo. Ela entendeu que ele não a amava mais. Ela entendeu que ele nunca se importou com o filho perdido. Ela compreendeu que, mesmo se morresse, Elliot Hayes não se importaria nem um pouco. E, acima de tudo, ela entendeu que, depois daquele dia, ela e Elliot não teriam mais nenhum vínculo. Respirando fundo, Chloe começou a falar. Elliot, vamos dividir. Nesse instante, o telefone dele tocou de repente, e a voz chorosa de Noelle saiu pelo viva voz. Elliot, sua mãe trouxe fotógrafos. Estamos tirando fotos de família e só estamos esperando você chegar. A expressão de Elliot tornou-se de pânico. Instintivamente, ele olhou para a cama do hospital, apenas para ver Chloe com os olhos fechados. Ela não se importava mais com ele? O pensamento passou pela mente de Elliot como um relâmpago, mas ele balançou a cabeça negativamente rapidamente. Impossível. Chloe o amava demais, e além disso, a sobrevivência da mãe dela não dependia da família Hayes. Com esse pensamento, a expressão de Elliot suavizou-se subitamente. Chloe, descanse bem. Quando você receber alta, eu mesmo trarei sua mãe de volta. A porta se fechou e Chloe pegou o celular para ligar para o administrador da propriedade. Leve a pasta com os documentos do meu quarto para o hospital. Então ela mandou uma mensagem para Xavier. Venha me pegar. 1 hora depois, Chloe apagou todas as informações de contato de Elliot, sentou-se em uma cadeira de rodas e saiu do hospital. Naquele mesmo instante, Elliot, que posava para retratos de família, recebeu uma notificação de seu advogado. Parabéns, Sr. Hayes. Seu divórcio da Sra. Chloe Vaughn está agora oficialmente finalizado. O telefone caiu da mão dele com um estrondo alto, assustando a Sra. Hayes e Noelle, que estavam posando alegremente por perto. Elliot, o que você está fazendo? Nem consegue segurar o celular direito? Repreendeu sua mãe. Elliot, o fotógrafo está esperando. Você pode pegar seu telefone mais tarde, acrescentou Noelle. Elliot não ouviu nenhum das duas. Pegou o celular freneticamente e leu a mensagem do advogado repetidas vezes. Parabéns, Sr. Hayes. Seu divórcio da Sra. Chloe Vaughn está agora oficialmente finalizado. A partir de hoje, você e a Sra. Chloe Vaughn não estão mais legalmente casados. Ambos estão livres para seguir vidas e casamentos separados. Vidas? Separadas? Elliot murmurou as palavras com os olhos subitamente avermelhados. Ele se lembrou daquele ano, aconchegado com Chloe no sofá do apartamento alugado, discutindo com entusiasmo o futuro deles. Chloe perguntou-lhe: Elliot, será que algum dia vamos terminar? Elliot respondeu com confiança. Claro que não. Elliot Hayes jamais deixará Chloe Vaughn. E eu, Chloe Vaughn, jamais abandonarei Elliot Hayes. Aquelas palavras pareciam ecoar em seus ouvidos, mas a realidade acabara de desferir um golpe devastador em Elliot. Ele apertou o telefone com força e dirigiu-se imediatamente para a porta. No entanto, Noelle segurou a manga da camisa dele, com o rosto ansioso. Elliot, vamos tirar fotos. Para onde você vai? Elliot apertou os lábios, puxando com força a manga da camisa da mão dela. Desculpe, faremos o retrato de família em outra ocasião. Preciso encontrar a Chloe. Você não vai! A Sra. Hayes bloqueou o caminho de Elliot com raiva. Proíbo você de correr atrás daquela vagabunda. Não se esqueça. Se ela não tivesse sido tão ciumenta e forçado Noelle a correr de carro na estrada, Noelle nunca teria sofrido aquele acidente. Elliot hesitou, instintivamente respondendo. Mas Chloe também se machucou. O médico disse que ela quase... E daí? Interrompeu a Sra. Hayes, com a voz fria como gelo. Não se esqueça de quem te resgatou daquele carro quando sua vida estava em perigo. Foi Noelle, não Chloe Vaughn. Se Noelle não tivesse chegado a tempo, você estaria morto. Além disso, ela está grávida do seu filho. Se algo acontecer com meu precioso neto, eu jamais perdoarei essa mulher. No passado, ouvir sua mãe falar dessa maneira teria feito Elliot recuar imediatamente, afastando os pensamentos sobre Chloe de sua mente. Mas agora, ao ver o desprezo e o nojo evidentes no rosto de sua mãe, Elliot sentiu seu coração se apertar dolorosamente. Após um momento de silêncio, ele falou com a voz rouca. Mãe, a Chloe se divorciou de mim. O corpo inteiro da Sra. Hayes estremeceu. O que você disse? Elliot fechou os olhos amargamente. Chloe Vaughn se divorciou de mim. O advogado acabou de me avisar. Nós já concluímos o período de reflexão. Ao contrário do choque da Sra. Hayes, Noelle teve que cravar as unhas nas palmas das mãos para não rir alto. 3 anos.
Ela havia desempenhado o papel de amante submissa por 3 anos, tramando incansavelmente. Agora, finalmente, tinha a chance de se tornar a Sra. Hayes legitimamente. Contendo sua empolgação, Noelle provocou cuidadosamente. Como a Chloe pôde fazer isso? O divórcio é uma questão tão séria. Como ela pôde nem sequer te contar? Ela realmente não te respeita em nada. A Sra. Hayes recuperou-se do choque, e seus lábios se curvaram num sorriso desdenhoso. A Noelle tem razão. Aquela Chloe Vaughn foi completamente mimada por você. Esconder o divórcio de nós. Que falta de classe. Mas acho que ela finalmente fez algo útil. Elliot, escuta. Amanhã vai tirar a certidão de casamento com a Noelle. Os olhos de Noelle se iluminou e ela baixou a cabeça timidamente. Sra. Hayes, isso não está acontecendo rápido demais? Rápido demais? Bobagem, disse a Sra. Hayes, franzindo a testa e demonstrando certa desaprovação pela falsa modéstia de Noelle. Mas ao pensar no neto que carregava, sua expressão suavizou-se. Aceite meu conselho. Você e Elliot deveriam se casar logo para que meu neto tenha o status legal adequado. Noelle assentiu com recato. Como quiser, Sra. Hayes. Ao terminar de falar, ela olhou para Elliot com uma timidez expectante. Mas o que ela viu foi a expressão distante e distraída de Elliot. Seu coração afundou, e Noelle, em lágrimas, pronunciou. Elliot. Elliot voltou à realidade abruptamente, completamente alheio à conversa deles. Mordendo o lábio, Noelle repetiu. Sua mãe sugere que nos casemos amanhã para dar ao bebê o status adequado. Ela olhou para Elliot com expectativa, aguardando sua concordância. Em vez disso, Elliot se virou com um tom resoluto. Não. O quê? Exclamaram a Sra. Hayes e Noelle ao mesmo tempo. Os lábios de Elliot se comprimiram em uma linha firme. Minha esposa será sempre apenas Chloe Vaughn. Ninguém mais é digna. Com essas palavras, ele ignorou a pálida Noelle e a furiosa Sra. Hayes, saindo rapidamente pela porta. Ele tinha descoberto. Nos últimos meses, ele estava possuído por uma espécie de loucura, causando imensa dor a Chloe. É claro que ela estava com raiva, e tinha todo o direito de estar. Ele havia se enganado, esquecendo-se das promessas que fizeram. Agora ele se arrependia de tudo e precisava se desculpar com Chloe. Assim que ela se acalmasse, ele a pediria em casamento novamente, e eles serão novamente o Sr. e a Sra. Hayes. Quanto a Noelle, ele a manteria como amante. Depois que ela desse à luz, a criança seria registrada em nome de Chloe. Chloe continuaria sendo a única Sra. Hayes. Com esse pensamento, os lábios de Elliot se curvaram inconscientemente em um sorriso, sentindo que tudo ainda estava sob seu controle. Empurrando a porta vazia do quarto de hospital, Elliot exclamou animadamente. Chloe, vim pedir desculpas. Ninguém respondeu. Elliot examinou o cômodo com o olhar e depois caminhou em direção ao banheiro. Chloe, você está aí? Vim pedir desculpas. O que aconteceu ontem foi imperdoável. Eu não deveria ter te abandonado por causa da Noelle. Não fique mais com raiva, está bem? Podemos nos casar de novo amanhã. De frente para a porta de vidro fechada, os olhos de Elliot revelaram um leve sorriso indulgente. Chloe, eu sei que você ainda está chateada comigo, e eu errei. Eu não deveria ter deixado a Noelle engravidar, e não deveria ter feito você sofrer tanto por causa dela. Mantive o quarto da sua mãe limpo. Saia, e nós a levaremos de volta para o hospital juntos. Não houve resposta. Elliot franziu a testa, e seu tom tornou-se impaciente. Chloe, chega. Se você continuar agindo assim, retiro tudo o que acabei de dizer. Chloe. Ele bateu na porta. Toque, toque. Chloe, se você não responder, eu vou entrar. Toque, toque. Chloe, eu realmente vou... Sr. Hayes? A Sra. Hayes já não tinha feito o check-out? A enfermeira-chefe entrou, interrompendo-o. Elliot congelou, seu coração falhando. O que você disse? Chloe foi embora? Quando? Há cerca de meia hora. A Sra. Hayes estava com dificuldade para se locomover, então o diretor do hospital a ajudou pessoalmente com a documentação. Ela disse algo sobre não gostar do cheiro do hospital e querer se recuperar em outro lugar. Ah, e ela me pediu para te entregar isso. Ele disse que você entenderia quando visse. Dito isso, a enfermeira-chefe entregou um envelope a Elliot. Ao abri-la, encontrou um cartão de crédito e uma cópia assinada do acordo de divórcio. No verso do cartão de crédito havia uma única linha: despesas médicas. Elliot percebeu que Chloe estava determinada a romper todos os laços com ele. Sem pensar 2 vezes, empurrou a enfermeira para o lado e saiu correndo do quarto. Ele precisava encontrar Chloe. Ele não conseguia acreditar que ela pudesse ser tão cruel. Eles eram tão bons juntos, tão perfeitos. Como Chloe Vaughn pôde simplesmente abandoná-lo assim? À medida que esse pensamento se consolidava, a raiva de Elliot aumentava. Ao passar por uma sala de consultas, ele ouviu alguém mencionar Chloe Vaughn e instintivamente parou para escutar. Vocês não vão acreditar em quem eu acabei de ver lá embaixo. Xavier Grant, CEO da Grant Industries. E sabem o que mais? Ele carregou pessoalmente uma mulher até o carro dele. Vocês nunca vão adivinhar quem era. As enfermeiras reagiram com incredulidade. Impossível! O Sr. Grant é notoriamente avesso a mulheres. Da última vez que uma estrela tentou se aproximar dele em um evento de gala, sua segurança literalmente a expulsou. O assunto foi comentado por 3 dias. Exatamente. Se você tivesse dito que era o Sr. Hayes, nós acreditaríamos. Mas o Sr. Grant? De jeito nenhum. A primeira enfermeira zombou. Não estou mentindo. Vi com meus próprios olhos. Seu assistente e segurança estavam lá, mas o Sr. Grant agiu como se fossem invisíveis. Ele mesmo a carregou. Uma enfermeira mais jovem fez beicinho, emburrada. Deve ser uma raposinha qualquer, sem vergonha nenhuma tentando seduzir o Sr. Grant. Outra enfermeira a cutucou. Não brinque, estou falando sério. Adivinhe quem era aquela mulher? Ou alguma atriz ou alguma herdeira. Não poderia ser a Sra. Hayes, poderia?
Nesse momento, todos caíram na gargalhada. Toda a cidade sabia que as famílias Hayes e Grant eram rivais lendárias. Quando uma família sofria uma desgraça, a outra praticamente comemorava com fogos de artifício. Principalmente os atuais líderes, Xavier Grant e Elliot Hayes. Qualquer evento em que ambos comparecessem inevitavelmente terminava em conflito. A única vez em que eles mantiveram a paz foi no casamento de Elliot e Chloe. Xavier não compareceu, mas enviou um buquê de lírios brancos ainda molhados de orvalho. Naquela noite, Elliot anunciou que lírios jamais seriam plantados em qualquer propriedade dos Hayes. As risadas cessaram abruptamente quando o clima ficou repentinamente constrangedor. Porque a enfermeira que falou primeiro não estava rindo. Em vez disso, ela tinha uma expressão de: "Você adivinhou." "O quê? Era mesmo a Sra. Vaughan? O mundo enlouqueceu? Será que o Sr. Hayes sabe disso?" "Ele não pode saber. Se soubesse, invadiria a propriedade dos Grant imediatamente. A Sra. Vaughan também estaria em apuros. Poderia até levar ao divórcio." Todas as conversas sussurradas chegaram aos ouvidos de Elliot, mas ele parecia hipnotizado, sua mente repetindo apenas uma frase. Xavier Grant carregou Chloe pessoalmente até seu carro. Xavier? Chloe? Como eles poderiam estar juntos? De repente, Elliot lembrou-se do acordo de divórcio, e suas pupilas se contraíram. Será que Chloe estava falando sério? Incapaz de continuar com esse raciocínio, Elliot imediatamente pegou o celular e discou o número de Chloe. Primeira ligação, segunda ligação. Foi somente na 19ª tentativa que alguém finalmente respondeu. Elliot falou com a voz embargada. "Chloe, estão dizendo que você foi embora com o Xavier. Você ainda está brava comigo?" "Compreendo verdadeiramente os meus erros desta vez. Por favor, perdoe-me. Diga-me onde está e eu irei buscá-la." O silêncio reinou do outro lado da linha antes que uma voz fria como a neve finalmente respondesse. "Este é Xavier Grant." A mão que segurava o telefone ficou instantaneamente tensa, as veias saltando. Elliot ouviu a própria voz, rangendo entre os dentes cerrados. "Quem te deu permissão para atender o telefone da minha esposa?" "É minha esposa, Xavier Grant. Você não tem vergonha?" O homem deu uma risadinha suave, num tom de voz tranquilo. "Receio ter que recusar seu pedido, Sr. Hayes. E gostaria de lhe lembrar que seu pedido de divórcio da Sra. Vaughan foi oficialmente finalizado há 1 hora. Legalmente falando, você não tem absolutamente nenhuma ligação com ela." Com isso, a chamada terminou abruptamente. Quando Elliot tentou retornar a ligação, descobriu que estava bloqueado. Elliot praguejou violentamente, quase esmagando o telefone que segurava. Mas ele rapidamente recuperou a compostura, chamando seu assistente e ordenando que investigasse todas as interações entre Chloe e Xavier. Ele não conseguia acreditar que Chloe o trairia. A única possibilidade era que ela estivesse realmente com o coração partido. Então ela estava armando isso com Xavier para provocá-lo deliberadamente. Com esse pensamento, Elliot acrescentou: "A propriedade no Distrito Sul? Comprem-na. Coloquem-na no nome da minha esposa." O assistente hesitou por um instante antes de perguntar baixinho: "Qual esposa, senhor?" Elliot congelou, prestes a explodir, e então ouviu seu assistente continuar. "Sr. Hayes, o senhor nos instruiu anteriormente a nos referirmos à Sra. Black como sua segunda esposa, em caráter privado. A propriedade no Sul pertence à Sra. Vaughan ou à Sra. Black?" Elliot ficou estupefato. Não se lembrava de ter dito algo assim, mas de repente ele se lembrou do último dia dos namorados. Como Noelle adorava rosa, ele encomendou um vestido de alta qualidade especialmente para lhe dar de presente. Como o presente nunca chegou, Chloe apareceu no baile de gala da noite seguinte usando o mesmo vestido rosa. Ele se lembrou de Noelle chorando copiosamente, dizendo que se Chloe gostasse, ela a deixaria ficar com ele de bom grado. Ele se lembrou de sua própria raiva explosiva, de quando jogou vinho tinto no rosto de Chloe em público, dizendo para ela se olhar no espelho e parar de tentar roubar tudo de Noelle. E Chloe o encarou, com um sorriso mais doloroso que lágrimas. Ela havia dito: "Elliot Hayes, o cartão do vestido dizia: para a Sra. Hayes." Ela disse: "Se eu soubesse que este vestido era para Noelle, teria morrido antes de usá-lo." Então, aquele momento foi realmente um mal-entendido. Mas por que Chloe não explicou? Ele tinha tantas responsabilidades, não era normal esquecer coisas de vez em quando? Elliot inventou muitas desculpas para se justificar, tentando suprimir o pânico que crescia dentro dele. Mas quanto mais ele se justificava, mais inquieto se sentia. Por fim, ele respondeu secamente: "A partir de agora, Chloe Vaughan é a única Sra. Hayes." Então ele desligou. Entretanto, Chloe estava sendo examinada pela equipe médica da família Grant. Xavier entrou mencionando casualmente: "Elliot Hayes acabou de te ligar. Ele foi bem grosseiro, então eu o bloqueei para você. Tudo bem?" Chloe se assustou, sem entender de imediato. Xavier apertou o telefone com mais força, e seu sorriso não chegou aos olhos. "O quê? Você ainda se importa com aquele desgraçado? Devo ligar para ele de volta para você?" Embora suas palavras fossem conciliadoras, os olhos de Xavier haviam se tornado assustadoramente frios. Chloe balançou a cabeça negativamente, embora tardiamente. "Não precisa. Já estamos divorciados, então o bloqueio está ótimo." Se foi imaginação dela ou não, o ambiente na sala se tornou imediatamente mais acolhedor depois que ela pronunciou aquelas palavras. Xavier recostou-se no sofá, com as longas pernas cruzadas casualmente, mais uma vez personificando a compostura de um cavalheiro. "Já enviei as provas que você forneceu. A análise levará algum tempo. Enquanto isso, fique aqui e concentre-se na sua recuperação. Eu a informarei sobre qualquer novidade." Chloe pareceu surpresa. "Aqui? Você quer que eu fique na propriedade dos Grant? Não está preocupado com a possibilidade de Elliot confrontá-lo?"
Ela sabia que Xavier normalmente evitava complicações a todo custo. No primeiro evento social a que Chloe compareceu após se casar com um membro da família Hayes, ela acidentalmente testemunhou Xavier sendo assediado por uma mulher insistente. O motivo que o levou a demiti-la foi: Elliot Hayes mandou lembranças. Detesto qualquer pessoa ligada a ele. Sendo ex-esposa de Elliot, Xavier não deveria desprezá-la ainda mais? Com esse pensamento, Chloe prosseguiu. Sem jeito. É melhor eu ir. Pode me ligar se surgir alguma coisa. Dito isso, ela começou a manobrar sua cadeira de rodas em direção à porta. Com apenas 2 empurrões, um par de mãos fortes agarrou firmemente as alças. A voz calma e profunda de Xavier soou vinda de cima. Chloe Vaughn, precisa mesmo ser tão distante comigo? Chloe suspirou, chamando por um nome que havia trancado as 7 chaves há muito tempo. Xavier. Ao contrário da acirrada rivalidade entre as famílias Hayes e Grant, a família Vaughn sempre se manteve neutra. Xavier fez parte da vida dela durante os primeiros 15 anos de sua vida, até que ela completou 16 anos, quando Xavier foi para o exterior, desaparecendo por 8 anos. O reencontro deles aconteceu no casamento de Elliot, onde Chloe vestiu branco para se casar com aquilo que ela acreditava ser a sua felicidade. Ninguém sabia quanto Xavier havia bebido naquela noite. Ele pensava que nunca mais teria a chance de estar perto de sua lua. Mas agora, o homem que roubara a lua a afastara com as próprias mãos. Ao ver o rosto pálido de Chloe, Xavier suspirou, impotente. Fique aqui. Considere isso um favor para mim. O coração de Chloe deu um salto. Ela queria dizer que não era necessário, que estava acostumada a ficar sozinha. Ela queria dizer que não era apropriado, que não queria incomodá-lo. Mas antes que pudesse falar, a mente de Chloe voltou para quando ela tinha 15 anos, escondida em seu quarto, chorando incontrolavelmente porque Xavier estava deixando o país. Ninguém conseguia consolá-la. Finalmente, Xavier encostou-se à porta dela com o seu bolo de morango favorito, dizendo: Chloe, por favor, pare de chorar. Eu imploro. Passado e presente se fundiram, e Chloe de repente desabou. Ela desabou nos braços de Xavier, soluçando com o coração partido. Por que você ficou tanto tempo fora? Por que não voltou antes? Se você não tivesse me abandonado, Elliot e eu nunca teríamos... Suas palavras se perderam no ar quando os olhos de Xavier ficaram vermelhos. Ele havia retornado secretamente uma vez, mas então já era tarde demais. Depois, desanimado, ele se obrigou a parar de acompanhar a vida de Chloe, mudando o foco de seus negócios para o exterior. Mas ele jamais imaginou que, enquanto ele não estava olhando, Chloe tivesse sofrido tanto. Nas 2 semanas seguintes, Chloe ficou na propriedade de Xavier. Elliot não só sabotou a Grant Industries em todos os aspectos do mundo dos negócios, como também aplicou pressão para forçar Xavier a entregar Chloe. Ele chegou a se oferecer para entregar os mais recentes avanços tecnológicos da Hayes Industries. Ao ouvir isso, a senhora Hayes imediatamente chamou Elliot de volta à propriedade da família e lhe deu um tapa forte na frente dos criados. Até onde você iria por essa mulher? Você perdeu completamente a cabeça. Esqueça que Chloe Vaughn já está divorciada de você, mesmo que você a reconquistasse de alguma forma, com o relacionamento obscuro dela com Xavier Grant. Eu jamais permitiria que ela pusesse os pés na casa dos Hayes novamente. E a Noelle acha que você a abandonou. Ela está chorando há dias. O médico disse que mulheres grávidas não devem ter problemas emocionais. Se isso continuar, pode prejudicar o bebê. Ao ouvir o nome da criança, a expressão fria de Elliot suavizou-se ligeiramente. O bebê, está bem? Ao ver sua reação, a senhora Hayes sorriu satisfeita. O bebê está bem, mas se Noelle continuar tão chateada, podem surgir problemas mais tarde. Eu sei que você se importa com a Chloe e não consegue deixá-la ir. Mas a Noelle é inocente em tudo isso. Ela salvou sua vida e agora está carregando seu filho. Mesmo que seja apenas por causa dessa dívida de vida, você não pode maltratá-la. Eis o que faremos. Noelle deve estar na mansão agora. Vá confortá-la. Quanto a Chloe, podemos falar sobre ela quando ela voltar a si. Elliot acatou o conselho de sua mãe e pediu ao seu motorista que o levasse de volta à mansão. No entanto, Noelle, que deveria estar em casa esperando desolada, não foi encontrada em lugar nenhum. Franzindo a testa, Elliot contatou imediatamente seu assistente. Confira a agenda de Noelle Black hoje. 10 minutos depois, o assistente respondeu. A senhorita Black está no Starlight Lounge. Ela organizou um encontro com suas amigas e está lá há 3 horas. Elliot ficou estupefato. Uma boate? Mulheres grávidas podem beber álcool? E a mãe dele não tinha acabado de dizer que Noelle estava com o coração partido? Como ela poderia estar com ânimo para organizar um encontro com os amigos? Ele apertou o telefone com força e instruiu seu motorista a levá-lo à boate. Quando ele estava prestes a entrar, um segurança bloqueou sua passagem. Desculpe, senhor. O clube foi reservado para eventos privados esta noite. Não estamos aceitando clientes sem reserva. Elliot fez uma pausa, explicando brevemente. Estou aqui apenas para encontrar alguém. Serei rápido. O segurança zombou. Desculpe, senhor. A senhorita Black instruiu especificamente que terá um encontro particular com suas amigas e não deseja nenhuma presença. Ela disse que se alguém tentar entrar à força, devemos expulsá-los, e ela arcará com as despesas médicas. Elliot ficou chocado, sem conseguir acreditar que aquelas eram as palavras de Noelle. Ele se lembrou de como Noelle supostamente desprezava pessoas ricas que abusavam do poder. Certa vez, Chloe foi derrubada deliberadamente por paparazzi agressivos, ralando o joelho, e pediu à segurança que os detivesse. Noelle agiu corretamente em relação à polícia. Os paparazzi também são pessoas. Eles só estão fazendo o trabalho deles. Chloe, você pode ser rica, mas isso não te dá o direito de intimidar essas pessoas comuns que trabalham. Naquela época, ele achava que Noelle tinha um bom coração e culpava Chloe por ser mesquinha. Mas agora... Elliot apertou os lábios formando uma linha fina, sinalizando para seus guarda-costas afastarem o segurança, e entrou furioso na boate.
Mas numa mesa de canto, ele ouviu Noelle conversando com as amigas. Noelle, você é incrível. Não só fez Elliot Hayes se render, como também afastou a namorada de infância dele. Táticas impressionantes, garota. A voz da amiga era uma mistura de admiração e brincadeira. Noelle riu com ar de superioridade. Isso não é nada. A família Hayes é tão ingênua que acredita em tudo que eu digo. Uma história falsa sobre salvar vidas. E Elliot se dedica completamente a mim. Elliot parou abruptamente. Sua amiga ficou surpresa. O procedimento de salvamento foi falso? Mas você levou Elliot ao hospital? Não levou? E daí? Zombou Noelle. Quando encontrei Elliot, ele estava praticamente ileso, apenas com uma aparência assustadora por causa do sangue. Aquela idiota da Chloe Vaughn, grávida e ainda se jogando na frente do Elliot para protegê-lo, levando toda a culpa. Então deixei Chloe à beira da estrada e fiz alguns cortes deliberados em Elliot, para que todos acreditassem que Chloe havia fugido egoisticamente e que eu era a salvadora da família Hayes. Você devia ter visto a cara da Chloe quando ela acordou e descobriu que eu salvei o Elliot enquanto ela perdia o bebê. O desespero nos olhos dela era absolutamente delicioso. Elliot sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Quando estava prestes a confrontá-la, ouviu a amiga de Noelle perguntar: Ei, beba menos, tá bom? Álcool não faz mal durante a gravidez? Noelle respondeu casualmente: Minha gravidez? Isso também é falso. De que outra forma eu poderia forçar Chloe Vaughn a deixar o cargo de Sra. Hayes? Se eu não a provocasse, como ela se afastaria? E a mãe do Elliot? Que velha senil. Eu inventava umas mentiras sobre dor de barriga, e aquela velha bruxa se contorcia toda para me defender. Hilário. Cada palavra era como uma faca envenenada, despedaçando a imagem da jovem doce e inocente que Elliot guardava na memória. Seu guarda-costas perguntou nervoso: Sr. Hayes, podemos entrar? Elliot fechou os olhos por um instante, virando-se. Não conte a ela que eu estive aqui. De volta à propriedade dos Hayes, Elliot virou copo após copo de bebida. Ele repetiu as palavras de Noelle. Ela havia se apropriado do ato de salvamento de Chloe, realizado por ela mesma, unicamente para casar-se com um homem rico. Ela abandonou Chloe, que estava grávida, à beira da estrada, fazendo com que ela perdesse qualquer chance de ser mãe. Ela havia fingido a própria gravidez, incriminado Chloe e a forçado a deixar a família Hayes. Em meio à sua embriaguez, Elliot relembrou a noite do encontro familiar. A figura de Chloe tremia ligeiramente enquanto todos a acusavam. Seus belos olhos, cheios de decepção. Durante todos esses anos, ela suportou muita dor. O álcool queimava sua garganta, deixando apenas um gosto amargo. Elliot pegou o celular desesperadamente, querendo ligar para Chloe. Ele precisava ouvir a voz dela, mesmo que fosse apenas para ouvir palavrões. Mas assim que ele desbloqueou a tela, Noelle ligou. Ei, Elliot, amanhã é meu aniversário. Que presente você pretende me dar? Ao telefone, Noelle parecia tão inocente e despreocupada como sempre. Os olhos de Elliot se tornaram frios, prontos para expor sua fachada desprezível. Então ele ouviu Noelle continuar. Sua mãe acabou de me ligar. Ela disse que, como estou grávida do primeiro neto dos Hayes, ele merece atenção especial. Então ela quer dar uma festa de aniversário para mim na propriedade amanhã à noite. Elliot, posso convidar a Chloe? A mão de Elliot, que segurava o copo, parou de repente. Chloe? Sim, mesmo que Chloe tenha se divorciado de você, ela ainda é minha antecessora, afinal. Tenho certeza de que ela gostaria de vir. A voz de Noelle era doce como mel, mal disfarçando sua malícia. Ela finalmente convenceu a Sra. Hayes a anunciá-la como a próxima Sra. Hayes no evento de amanhã à noite. Uma oportunidade tão perfeita não poderia acontecer sem a presença de Chloe. Ela já estava ansiosa para ver o rosto devastado de Chloe. Os lábios de Noelle se curvaram em um sorriso, seus olhos brilhando com cálculo. Elliot não percebeu, pensando apenas em como Chloe havia bloqueado suas ligações repetidamente nas últimas 2 semanas. Em como ele havia esperado do lado de fora da propriedade dos Grant, sem obter resposta. Quase possuído, ele disse: sim, ele estava disposto a suportar tudo por um único vislumbre de Chloe. E além disso, recordando a conversa que ouvira naquela tarde, uma ideia foi se formando lentamente em sua mente. Se ele fizesse isso, Chloe o perdoaria? Respirando fundo, ele chamou seu assistente. Investiguem todos os relacionamentos pessoais e a história de vida de Noelle Black. Amanhã à noite quero dar a ela um presente muito especial. Naquela noite, a família Grant recebeu um convite entregue pessoalmente por Elliot Hayes. A festa de aniversário da futura nora de Hayes foi tão extravagante que deixou todos sem palavras. Toda a propriedade havia sido transformada em uma corte medieval, com lustres de cristal, refratando uma luz brilhante. Garçons circulando com champanhe e uma orquestra tocando música clássica elegante. Quase todas as figuras importantes de Chicago haviam chegado, todas curiosas para ver a beleza que encantara o herdeiro Hayes. No mezanino, Noelle, vestida com um elegante vestido de estilista, fez sua grande entrada rodeada de amigos. Meu Deus, isso é mais do que luxuoso! Exclamou um amigo dramaticamente. Extravagância típica de Hayes. Só as flores devem ter custado uma fortuna. Noelle ergueu o queixo com orgulho, deleitando-se com a admiração deles. Para eles, é troco de bolso. Veja este broche de safira no meu peito? Só existem 2 no mundo. O outro pertence à princesa Sofia. Sua amiga deu um suspiro de espanto, com os olhos brilhando. Então, lembrando-se de algo, ela perguntou curiosa. Mas você não disse que odiava azul? Por que Elliot lhe daria uma safira? A expressão de Noelle congelou. Quem disse que eu não gosto de azul? Agora é a minha cor favorita. Sua amiga não insistiu no assunto, apontando animadamente para o corredor. Noelle, olha, lá vem o Sr. Hayes. O coração de Noelle se encheu de satisfação enquanto ela exibia um sorriso perfeitamente doce. Elliot, você gostou do meu vestido? Para este evento, Noelle preparou-se meticulosamente.
acordando antes do amanhecer para garantir que cada detalhe, dos cabelos aos pés, exalasse uma elegância impecável. Ela estava 10 vezes mais bonita do que o habitual. Mas Elliot não lhe dirigiu um olhar sequer, segurando um cigarro entre os dedos, com o olhar fixo na entrada. Ele tratava a todos como se fossem invisíveis. O clima ficou repentinamente constrangedor, e o sorriso de Noelle quase desapareceu. No momento em que ela estava prestes a falar com um tom de lamento, uma comoção irrompeu lá fora. Um carro da família Grant parou na entrada. Quando o carro da família Grant parou na entrada, Elliot praticamente voou escada abaixo. Cuidado com a cabeça, disse Xavier, abrindo delicadamente a porta do carro e ajudando Chloe a sair com cuidado. Ela não se arrumou muito hoje, usando apenas uma maquiagem leve, e seu vestido era um simples branco. Mesmo após anos de privilégios, Chloe continuou sendo a presença mais chamativa em toda a reunião. Chloe, você veio! Gaguejou Elliot, vendo diante de si o amor que tanto esperava. Ao contrário do nervosismo dele, Chloe estava perfeitamente calma. Sim, parabéns. Essa única palavra fez o cigarro de Elliot queimar seus dedos. Chloe, você entendeu errado. Este aniversário é apenas meu. Elliot! Noelle interrompeu, voando ao seu lado como um pequeno pássaro. Ela agarrou o braço dele possessivamente, demarcando seu território. Chloe, quanto tempo? Esse é o seu namorado? Ao ver Xavier em seu terno impecável, irradiando uma elegância que superava a de Elliot em 10 vezes, Noelle mal conseguia conter o ciúme. Ela elevou a voz deliberadamente. Chloe, não quero ser indelicada, mas você e Elliot estão divorciados há menos de um mês. Não é um pouco cedo para encontrar alguém novo? As pessoas podem pensar que você já estava envolvido antes. Ela fez uma pausa, aparentemente percebendo sua gafe, e se virou para Xavier com uma expressão de pena. Sinto muito. Não sou muito boa em me expressar. Por favor, não deixe que minhas palavras afetem seu relacionamento com a Chloe. Xavier ergueu uma sobrancelha, lançando um olhar para o rosto de Elliot, que alternava entre vermelho e branco, e disse friamente. É isso que você prefere? A pergunta deixou Elliot e Noelle sem palavras. Chloe não conseguiu conter o riso e pegou no braço de Xavier enquanto entravam no corredor. O verdadeiro espetáculo ainda estava por vir. Ao entrar, cada rosto revelava reações fascinantes. Claramente, eles não esperavam que Chloe Vaughn, supostamente de coração partido e sempre chorosa, aparecesse tão radiante na propriedade de Reis hoje. Olhares estranhos percorriam Chloe constantemente, como se tentassem dissecá-la por completo. Mas Chloe parecia alheia a tudo, absorta apenas na conversa com Xavier. No meio do evento, Xavier foi encurralado por um sócio. Chloe foi sozinha ao jardim para tomar ar fresco. Um mês atrás, neste mesmo local, ela havia sido humilhada publicamente por Elliot, quase perdendo a vida. Elliot apareceu silenciosamente atrás dela, seus olhos avermelhados revelando que ele não dormia bem há algum tempo. Chloe. Ela se virou com o olhar firme. Já faz algum tempo. Elliot estremeceu ao ver o olhar calmo dela com a voz rouca. Você estava me esperando, não estava? Chloe sorriu sem confirmar nem negar. Parabéns! Você finalmente conseguiu o que queria. Quando será o casamento? Se você esperar muito mais, a barriga dela ficará grande demais para um vestido de noiva adequado. Ela falava com tanta naturalidade, como se nunca tivesse derramado lágrimas pelo homem que estava diante dela. Elliot prendeu a respiração e levou um instante para recuperar a voz. Não vou me casar com ela. Sua voz era baixa, rouca, como se reprimisse inúmeras emoções. Noelle não está grávida. O bebê é falso. E ela nunca me salvou. Quem me tirou das garras da morte foi você, Chloe. Chloe, podemos parar com essa farsa? Por favor. As pupilas de Chloe tremeram levemente enquanto ela, instintivamente, tocava seu abdômen liso. Antigamente ali existia vida. Será que eles conseguiriam de forma alguma acabar com essa farsa? Ao vê-la paralisada, Elliot interpretou seu silêncio como incredulidade e prosseguiu com urgência. Descobri tudo. Foi tudo sabotagem deliberada da Noelle, tentando nos separar. Eu nunca a amei. Eu só estava com raiva. Raiva porque eu te amava tanto, e mesmo assim, quando o perigo surgiu, você supostamente me abandonou. Mas eu recuperei o juízo. Mesmo que você tivesse me abandonado, eu ainda não conseguiria deixar de te amar. Chloe, por favor, me perdoe. Vamos voltar a ser como éramos. Podemos voltar para o nosso pequeno apartamento. Você pode fazer pizza de massa grossa com bastante queijo para mim, e eu vou te lembrar de usar sapatos. Podemos deitar no sofá assistindo TV quando chover. Aquela série que nunca terminamos. Podemos assistir juntos, por favor? A cada palavra que Elliot pronunciava, o coração de Chloe se apertava dolorosamente. Todas aquelas humilhações e sofrimentos passados, aparentemente, um simples perdoe-me poderia apagar tudo. Chloe riu de repente, embora seus olhos permanecessem gélidos. Você se esqueceu? Do apartamento? Você o deu para a Noelle. Da pizza de massa grossa com queijo extra, você disse que estava farto. De me lembrar de usar sapatos. Naquele baile de gala, você disse que eu não era digna de usar o vestido da Noelle. Seus seguranças me arrastaram para fora, e eu caminhei descalça do subúrbio de volta para a cidade. As pedras dilaceraram meus pés, deixando pegadas sangrentas a cada passo. O que você estava fazendo então? Você estava com o braço em volta da cintura da Noelle, apresentando-a a todos os seus amigos. Chloe levantou a cabeça enxugando uma lágrima. Aquele programa de TV, terminei de assistir faz tempo. Nunca mais quero vê-lo. Cada palavra era como uma facada no coração de Elliot. No final, ele mal conseguia ficar de pé, apenas cerrando os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas das mãos. Desculpe, sua voz estava rouca, seus olhos com as bordas vermelhas. Chloe, eu imploro. Por favor, me dê mais uma chance. Ele falava rapidamente, como se tivesse medo de ser interrompido. Já ordenei uma investigação sobre o que realmente aconteceu naquela época. Fiz uma lista de todos que te maltrataram e mandei a família Reis se vingar de cada um deles. E Noelle,
Também não vou deixá-la escapar. Você pode bater nela, xingá-la, fazer o que quiser, mas não pode me deixar. Você não se lembra? Quando você estava sem teto, eu te acolhi. Eu te dei um lugar para pertencer. O tratamento da sua mãe na UTI custava milhares por dia. Eu paguei por isso. Chloe, você se esqueceu de tudo isso? Eu não esqueci! Chloe explodiu de repente. Ela baixou os olhos encarando atentamente a mão esquerda. Ela ainda conseguia sentir a frieza do necrotério no dia em que sua mãe morreu. Elliot Hayes. Minha mãe, ela está morta. Ela morreu no dia em que você ordenou aos médicos que desligassem o respirador dela. O mundo pareceu congelar naquele instante. Elliot abriu a boca para falar, mas em vez disso tossiu sangue. Mamãe está... morta? Como isso é possível? Chloe, não brinque com isso. Não tem graça. Mamãe não pode estar morta. Ela não pode estar. Simplesmente não pode. Elliot balançou a cabeça desesperadamente. Mas sua mente involuntariamente voltou ao seu primeiro encontro com a mãe de Chloe. Incapaz de suportar o temperamento controlador de sua própria mãe, ele fugiu de casa. Naquele dia havia chovido torrencialmente, e Elliot, de 17 anos, correu pela chuva, chorando. Foi a mãe de Chloe quem o notou primeiro e o trouxe para casa. Ele se lembrou dela trazendo leite quente para ele, secando seus cabelos e dizendo suavemente: "Não tenha medo. Durma bem à noite." Foi a primeira vez que ele experimentou o verdadeiro aconchego de um lar. Mais tarde, quando soube que a família Vaughn havia falido, deixando a mãe de Chloe e a própria Chloe sem teto, ele desafiou sua família e insistiu em encontrar Chloe. Ele pensou no dia do seu casamento, segurando a mão de Chloe, dizendo de bom grado: "Mãe, aquela mulher gentil e carinhosa que cuidava dele. Ele próprio causou a morte dela?" Os olhos de Elliot ficaram vermelhos, seu peito se contraiu a ponto de sufocá-lo. Ele finalmente entendeu por que Chloe havia se divorciado dele. Porque ela se recusou a vê-lo novamente. Ele sabia que ele e Chloe nunca se reconciliariam. Ele havia perdido Chloe Vaughn de forma verdadeira e irrevogável. Elliot tossiu mais sangue e caiu no chão. Chloe observava a cena em silêncio, falando baixinho. Elliot Hayes, se eu pudesse fazer tudo de novo, escolheria nunca ter te conhecido. Dito isso, ela se virou e saiu. Assim como Elliot fizera com ela tantas vezes antes, deixando-a apenas com as costas dele se afastando. Do lado de fora do jardim, Xavier estava esperando-a há algum tempo. Você esclareceu tudo? Ele estendeu a mão, enxugando delicadamente uma lágrima do canto do olho dela. Chloe fungou, com o sorriso mais leve. Sim. De agora em diante, Elliot Hayes não terá mais coragem de me perseguir. Obrigado, Xavier. Quando chegará a equipe de investigação? Devemos ir embora. Xavier olhou para o relógio. Em breve. Eles já devem estar a caminho. Vou verificar na entrada. Gostaria de vir? Chloe balançou a cabeça negativamente. Não, tem muita gente lá fora. Acho cansativo. Vou esperar você aqui. Tudo bem. Depois que Xavier saiu, Chloe foi até um gazebo próximo para se sentar. Ela mal tinha se acomodado quando Noelle irrompeu com suas amigas, agindo de maneira agressiva. Chloe Vaughn, sua vadia! Por que o Elliot cancelou a comemoração? Você falou mal de mim de novo? Ou está tentando seduzi-lo descaradamente mais uma vez? Como você pode ser tão patética? O rosto de Noelle estava contorcido de raiva, como se ela quisesse despedaçar Chloe. Você só teve sorte de conhecer o Elliot antes de mim. E daí? Eu ainda estou carregando o filho dele, ao contrário de você, que ficará estéril para o resto da vida. Chloe deu uma risada fria, percebendo que Noelle ainda não sabia que seu segredo havia sido revelado a Elliot. Ela se levantou, prestes a falar, quando Noelle percebeu a aproximação da senhora Hayes e seus convidados. Com um olhar rápido, Noelle decidiu empregar suas táticas habituais. Ela agarrou a mão de Chloe e caiu deliberadamente dos degraus do gazebo. Dói muito. Minha barriga está me matando. As amigas de Noelle imediatamente se juntaram a ela, gritando em desespero. Socorro! A Chloe empurrou a Noelle do gazebo. A senhora Hayes e os convidados correram para lá. A cena era estranhamente familiar. Ao ver a senhora Hayes, Noelle imediatamente se emocionou, agarrando a barriga com compaixão. Senhora Hayes, eu só queria aconselhar a Chloe a manter a sua dignidade e a não se envergonhar saindo com homens de reputação duvidosa apenas por despeito. Eu nunca imaginei que ela fosse ficar tão brava. Ela disse que nunca amou o Elliot mesmo, e depois me empurrou do gazebo dizendo que queria que a família Hayes acabasse sem descendentes. Senhora Hayes, estou com tanto medo! Ela gritou emocionada. Os amigos de Noelle também começaram a chorar. É verdade, senhora Hayes. Todos nós testemunhamos. Noelle é uma menina tão bondosa, mas essa mulher, Chloe, a agrediu verbalmente de forma terrível. Sim, Chloe chegou a chamar o bebê de Noelle de cria do demônio, dizendo que ele prejudicaria a sociedade se nascesse. Ela exigiu que Noelle fizesse um aborto. Senhora Hayes, nossa pobre Noelle está sofrendo muito. A senhora precisa punir essa agressora. Os convidados ao redor balançaram a cabeça em sinal de desaprovação. Essa mulher é realmente perversa. Ela quase fez mal ao filho do Sr. Hayes da última vez, e agora está ainda pior. Canal do YouTube Reddit Contos e Afins. Não admira que o Sr. Hayes tenha se divorciado dela. Casar com uma mulher tão cruel traria gerações de azar. De fato, o Sr. Hayes foi muito leniente da última vez. Ela precisa de uma punição adequada agora. Pessoas deploráveis têm traços detestáveis. Se ela fosse boa o suficiente, por que o Sr. Hayes teria um caso? Os comentários da multidão foram todos de apoio a Noelle. A senhora Hayes ficou furiosa e levantou a mão para bater. Pare! Mãe, não bata nela! De fora da multidão, duas vozes masculinas ansiosas gritaram simultaneamente. Mas Chloe era ainda mais rápida que qualquer um dos dois. Ela agarrou o pulso da senhora Hayes e a empurrou com força para o lado. Sou divorciada de Elliot. Senhora Hayes, a senhora não tem o direito de me bater. Todos pensavam que Chloe tinha perdido a cabeça. Essa era a mãe de Elliot Hayes, uma das figuras mais proeminentes da alta sociedade da cidade.
Anteriormente, não importava o quanto a senhora Hayes insultasse Chloe. Ela apenas cerrava os lábios e abaixava a cabeça, sem jamais ousar proferir uma palavra de queixa. Como ela havia se tornado tão desafiadora agora? Noelle também ficou chocada. Ela pensava que Chloe ainda era a mesma mulher ingênua que ela poderia facilmente incriminar. Quando foi que ela ficou tão forte? Será que ela realmente não queria mais se reconciliar com Elliot? O clima ficou tenso. A senhora Hayes, sentindo-se humilhada, rosnou. Guardas, amarrem essa vagabunda. Nem pense nisso. Xavier surgiu da multidão, posicionando Chloe atrás de si em um gesto protetor. Chloe Vaughn é a convidada mais importante da família Grant. Se a senhora quiser tocá-la, senhora Hayes, receio que não tenha autoridade para isso. Elliot também abriu caminho entre os convidados, gritando com urgência. Mãe, eu te proíbo de machucar a Chloe. Suas posturas protetoras idênticas deixaram todos atônitos. Olhares avaliadores alternavam-se constantemente entre eles. Noelle estava quase louca de ciúmes, lançando olhares invejosos para Chloe constantemente. A senhora Hayes ficou furiosa com a traição do filho. Elliot, você perdeu completamente a cabeça. Noelle está carregando seu filho, e mesmo assim você continua defendendo essa mulher que tentou machucá-la. Se algo acontecer com meu precioso neto, eu certamente... Elliot gritou. Noelle Black não está grávida! Sua declaração caiu como um raio, paralisando a todos. Principalmente as amigas de Noelle, que quase imediatamente soltaram-na do apoio que lhe davam. Eles tentaram se afastar em silêncio. A senhora Hayes ficou estupefata. Impossível! Eu vi os relatórios de exames pré-natais da Noelle feitos pelo nosso médico Hayes. Noelle subornou o obstetra. Meu assistente confirmou, disse Elliot, com um tom sombrio, mostrando uma pasta que seu assistente acabara de entregar. Noelle não só inventou a gravidez, como também se apropriou do crédito pelo resgate que por direito pertencia a Chloe. Ela tem abusado do nome Hayes para se impor. Aqui estão todas as provas. Ignorando a palidez cadavérica do rosto de Noelle, a senhora Hayes pegou a pasta às pressas. Momentos depois, ela atirou os documentos violentamente em Noelle. As bordas afiadas dos papéis cortados em fatias finas cortaram o rosto de Noelle. Mas ela não se atreveu a limpá-las. Em vez disso, olhou freneticamente para os papéis antes de cair de joelhos, implorando por misericórdia. Senhora Hayes, eu estava errada. Eu simplesmente amava muito o Elliot. Nunca tive a intenção de enganá-la. Elliot, diga alguma coisa. Você não me ama mais do que tudo? Elliot fechou os olhos e tirou outra pilha de fotografias. Sem que ninguém pedisse, a senhora Hayes os agarrou. Bastou um olhar para que a senhora Hayes quase desmaiasse. Em seguida, ela desferiu mais de uma dúzia de tapas violentos no rosto de Noelle. Sua vadiazinha. As fotos mostravam Noelle com roupas provocantes, aconchegada junto a vários homens, de magnatas decadentes a playboys notórios. A imagem mais condenatória a mostrava beijando a bochecha de um magnata casado, com um olhar calculista. Eu pensava que você fosse apenas um pouco manipuladora, mas pelo menos fisicamente pura. Nunca imaginei que você fosse tão promíscua. Que nojo. Sua pequena prostituta. Guardas, tirem a roupa dela. Ela não merece usar nada associado à família Hayes. A equipe de segurança acatou imediatamente o pedido, rasgando rapidamente o vestido de Noelle até que ela estivesse completamente exposta. Ela só conseguiu se encolher no chão como um cachorro, tentando se cobrir. Quanto às amigas de Noelle, a senhora Hayes também não as poupou, mandando amarrá-las e expulsá-las. A cena dramática deixou os convidados atônitos. Mesmo à distância, eles ainda conseguiam ouvir os gritos angustiantes de Noelle. Senhora Hayes, Elliot, eu estava errada. Nunca mais farei isso. Acalmem-na! Ordenou a senhora Hayes furiosamente, mas ao notar a expressão fria de Chloe, não resistiu à tentação de provocá-la. Agora está satisfeita? Nossa família Hayes virou motivo de chacota. Mas não se empolgue demais, Chloe Vaughn. Sem aquela vagabunda da Noelle, ainda há muitas moças bonitas ansiosas para se casar com alguém da nossa família. Nunca mais será a sua vez. Mãe! Elliot interveio ansiosamente, mas o olhar severo da senhora Hayes o silenciou. Ele só conseguiu transmitir suas desculpas a Chloe através de olhares desesperados. Chloe observou toda a conversa, achando-a ridícula. Como ela nunca tinha percebido antes que Elliot era tão apegado à mãe? Ou será que o amor que ela sentia por ele a cegou completamente? Percebendo os olhares de Elliot, a senhora Hayes suspirou profundamente, cedendo com relutância. Tudo bem, considerando a devoção de Elliot por você, posso chegar a um acordo. Rompa os laços com a família Grant, e eu permitirei que você seja amante de Elliot. Lembre-se, apenas uma amante. Qualquer outra coisa está fora de questão. Chloe quase riu da situação absurda. Será que a senhora Hayes pensava que Elliot era um prêmio a ser disputado? O que lhe dava o direito de ditar as regras? Fiquem tranquilos. Mesmo que Elliot Hayes implorasse de joelhos, eu nunca mais ficaria com ele. E... Chloe fez uma pausa, seu olhar desviando-se da multidão para o esquadrão de policiais que se aproximava. Seu rosto não conseguia esconder a satisfação. Senhora Hayes, alguém veio vê-la. Todos se viraram. Uma equipe de policiais disciplinados aproximou-se rapidamente, cercando toda a propriedade. Recebemos relatos confiáveis de grave sonegação fiscal por parte da Hayes Industries. Após verificação, confirmamos essas alegações. Estamos aqui para apreender os bens pertencentes à Hayes Industries. Solicitamos sua cooperação com a nossa investigação. A senhora Hayes ficou em choque. A detenção, a coleta de provas e a sentença. Todo o processo levou apenas 15 dias. Chloe testemunhou pessoalmente o rosto de Elliot perder a cor centímetro por centímetro. Ela observou a outrora incrivelmente orgulhosa senhora Hayes, com os cabelos despenteados, sendo arrastada como uma megera qualquer. Ela assistiu ao Império Hayes, que a oprimira por 7 anos, desmoronar por sua causa. E Noelle? Xavier havia reunido provas de que ela subornou médicos para causar a morte da mãe de Chloe.
ela também foi presa e condenada à morte, com uma suspensão condicional da pena de 2 anos. No tribunal, Elliot parecia ter perdido toda a sua vitalidade. Ele envelheceu 20 anos da noite para o dia. A senhora Hayes, que não tinha qualquer envolvimento direto nas operações da Hayes Industries, teve simplesmente todos os seus bens confiscados. 10 dias depois, incapaz de aceitar sua nova vida como uma das pessoas comuns, que sempre desprezara, ela saltou do prédio da Hayes Industries. Quando Elliot recebeu a notícia, ele acabara de ser condenado a 20 anos de prisão. Ao ouvi-la, ele desabou imediatamente em lágrimas. Ele repetia sem parar: "Me desculpe" e "me arrependo de tudo." Mas infelizmente ninguém se importa com as palavras de um louco. 3 anos depois, em Chicago, a marca de joias fundada pessoalmente por Chloe abriu oficialmente seu capital. Naquele mesmo dia, Elliot Hayes morreu na prisão devido a um colapso nervoso. Ao ouvir a notícia, Chloe ficou completamente bêbada pela primeira vez, encostada no parapeito da varanda, alternando entre obliterando-se e rindo. Ela percebeu que ela mal conseguia se lembrar do rosto de Elliot. Ela descobriu que aquelas emoções que antes a dilaceravam haviam gradualmente se dissipado, restando apenas um insignificante fragmento no rio de suas memórias. Ela descobriu que até mesmo alguém por quem havia se apaixonado tão intensamente, quando lembrada anos depois, não passava de uma sequência de sílabas semelhantes, porém estranhas. Seus 7 anos de sofrimento, na verdade, foram completamente inúteis. Ela riu por um longo tempo. Na manhã seguinte, despertando com o nascer do sol, Chloe encontrou um buquê de lírios cobertos de orvalho à sua porta. A brisa passou suavemente, levando embora todas as suas lembranças dolorosas. Ela pensou que estava realmente pronta para um novo começo. Fim, que Deus te abençoe.